Marcos, capítulo 4. Eu quero ler convosco o verso 21 ao 34. Marcos, capítulo 4, versos 21 ao 34. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no voadouro? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, e depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. E disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as outras hortaliças e deita grandes ramos a pontos de as árvores do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes punha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Pai, a Tua palavra está aberta nas nossas mãos e nós te pedimos nesta manhã, Senhor, que Tu abras também os nossos corações e as nossas mentes. Levante cativo, Senhor, os nossos pensamentos. Senhor, que a Tua palavra seja uma semente e que caia, Senhor, em terra fértil, para que ela possa germinar, crescer e frutificar. Para isso, Senhor, fala, Senhor, aos nossos corações e me autoriza, Deus, para falar a Tua palavra esta manhã para os meus irmãos e para todo o povo que me está escutando e ouvindo e vendo neste momento. E que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória, meu Pai. Que o abrir da minha boca e o meditar do meu coração seja, Senhor, agradável na Tua presença. Em o nome do Senhor Jesus, amém e glória a Deus. Eu quero continuar convosco a nossa série de estudos sobre o Evangelho de Marcos. E hoje eu trago um tema que tem por título O Reino em Parábolas. O Reino em Parábolas. E antes de começar a exposição desta passagem, eu queria fazer algumas reflexões com os meus irmãos. É muito normal e todos nós, independentemente da vida que nós levamos, independentemente do nível de sabedoria, de ensino que nós tenhamos, independentemente se nós temos muito ou se temos pouco, se estamos alegres ou tristes, estamos doentes ou estamos com saúde, todos nós costumamos e nos questionamos e formulamos várias interrogações a respeito do reino de Deus. Nós perguntamos várias vezes como é que Deus atua neste mundo. Como é que Deus age, como é que Deus move as coisas, como é que Deus molda as coisas. De que maneira é que Deus leva avante os seus propósitos, sabendo nós que a palavra nos diz que os projetos são do coração do homem, mas de Deus é a última palavra. Mas como é que Deus faz isso? De que modo é que Deus está reunindo um povo redimido para o louvor da sua glória, para que um dia, quando Jesus vier em sua glória, Ele o poder arrebatar e juntá-lo na Nova Jerusalém
lá na cidade eterna, para o louvor da sua glória. Como é que Ele faz isso? Como é que Ele está fazendo isso? Eu não estou vendo, pastor. É perguntas que nós fazemos. Por vezes nos perguntamos porque é que Deus age de forma tão lenta. Eu gostava que fosse mais rápido, eu gostava de ver mais coisas acontecerem, mas Deus parece que é muito lento. Outras vezes nos quebramos nos nossos pensamentos e nos perguntamos, será que Deus sabe aquilo que está fazendo? Eu não consigo perceber a maneira de Deus pensar, a maneira de Deus agir, eu não consigo entender. Muitas vezes nós nos vemos de mãos vazias e dizemos, tanto esforço para nada, tantas horas aplicadas para nada, tanto que eu fiz e eu não consigo ver nada do fruto, eu não consigo ver nada produtivo. O que é que está passando? Será que o mal está na palavra? Será que o mal está no Evangelho? Será que o mal está em Deus? Será que o mal está em mim? São perguntas que nós, crentes ou não, nós fazemos. Essas perguntas os discípulos também estavam começando a fazer, por esta altura. Vamos a caminho do segundo ano, entre 1 ano e meio e o segundo ano do ministério de Jesus, e nada estava acontecendo, nada estava aparecendo. Jesus veio dizendo, o reino está próximo, o tempo está cumprido, arrependei-vos. E era esse reino que o povo de Israel, o povo judeu estava esperando, aquele Messias anunciado pela voz dos profetas, que viria salvar e libertar o seu povo, viria trazer ao povo a grandiosidade de uma grande nação. É a mesma perspectiva que você tem quando entra numa igreja, quando se converte, você diz agora, daqui para a frente, vai ser diferente. Sim ou não? Foi a minha perspectiva quando eu entrei. Daqui para a frente agora vai ser tudo bom. Tudo diferente. Ao longo destes 31 anos eu penso assim, diferente em quê? O que é que mudou? Algumas coisas mudaram, mas não nada significativo. Estes discípulos estavam pensando da mesma forma. Que reino é este? Onde é que está o rei general que vai reunir um grande exército e que vai nos libertar do Império Romano? Onde é que está o sumo sacerdote que vai entrar no templo, vai retirar aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles zelotes, aqueles escribas e vai implementar uma religião? Onde é que está? Onde é que está aquele rei político que vai retirar Herodes da cadeira do trono de Israel e ele próprio se vai sentar no trono de Davi, o que era prometido pelos profetas? Eram estas perguntas que aqueles homens e aquelas mulheres estavam fazendo e não estavam vendo nada. E eles não estavam entendendo. Que reino é este? Onde é que está este reino? Que reino é este, afinal? Porque é que este reino não é visível, não é palpável, não é compreensível, não é medível? Deixa que eu lhe diga uma coisa, meus amados irmãos. Não são só aqueles discípulos, não são só aqueles judeus, não é só aquela nação de Israel. Muitos de nós hoje não estamos compreendendo nada. Não estamos acreditando na mensagem porque não vemos nada. Eles estavam rejeitando a Jesus porque eles não viam nada. Não era que Jesus não fizesse milagres, não era que Jesus não ensinasse bem. Os próprios fariseus diziam, mas que autoridade é esta? Que é muito maior do que a dos escribas. Mas eles não estavam acreditando porque não estavam vendo nada. Nada estava acontecendo. Pergunta-se, qual era o alvo de Jesus ao contar estas parábolas? Nós vimos a semana passada. A parábola do semeador é a parábola-chave da vida do cristão. A parábola-chave. O próprio Jesus disse, se tu não entendes esta, nunca mais vais entender mais nada. Estas três parábolas que Jesus dá a seguir são referentes ao reino de Deus, mas é para nós entendermos como é que Deus age. Não tem muito a ver connosco. Ao contrário de pregações que eu fui ver, não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia. Mas pronto, isso é um problema que não é meu. O que é meu é expor que esta palavra, e esta palavra nos diz que estas três parábolas dizem respeito para nós entendermos como é que Deus age. Mas a primeira parábola, a parábola do semeador, que foi a parábola da semana passada, ela diz respeito a nós.
E porquê é que Jesus começa contando estas parábolas? Porquê é que Jesus deixa de pregar o seu ensino em discurso e começa a contar histórias? Toda a gente sabe que contar histórias é para as crianças. Nós contamos uma história para elas entenderem algo que nós queremos passar. Nós temos um objetivo de contar uma história a uma criança. Se formos contar algo muito substantivo ou muito substancial, a criança não vai entender, mas se a gente contar uma história, ela entende. E Jesus começa a contar histórias, como se estivesse falando para crianças. Porquê é que Jesus fez isto? Por duas razões. A primeira razão está lá no verso 11 do capítulo 4. A primeira razão era para manter na ignorância todos os incrédulos que não criam nele de forma nenhuma. A parábola confunde a mente. Se nós não entendermos o reino de Deus, se nós não entendermos o Evangelho de Cristo, com uma parábola que nos contada, nós ainda vamos ficar mais confundidos. E para que é que Jesus faz isso? Diz aí, no verso 12, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Esta mensagem é dura, esquisita, confusa. Afinal, Jesus veio para salvar ou não veio para salvar? Jesus veio para perdoar ou não? É que ele está aqui a dizer que nem toda a gente vai ser salva, nem toda a gente vai ser perdoada. Uns estão dentro do reino, outros estão fora. Mas esse é o objetivo de Jesus, é manter na ignorância todos aqueles que não creem, todos aqueles que não querem. E em segundo lugar, o objetivo de Jesus é revelar, neste caso aos seus discípulos, e hoje revelar-nos a nós, as verdades escondidas nas parábolas. Ele deseja hoje que você entenda o que é que está lá dentro da parábola. Quando nós esprememos um limão, sai sumo. E eu quero espremer hoje este limão, para que você hoje saia daqui entendedor da palavra de Deus. Jesus vai contar agora 3 parábolas, continuando a falar do reino de Deus. E nós temos aqui à nossa frente a primeira parábola, que é a parábola da candeia, está nos versos 21 ao 25. Também nos disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no voador, pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem lhe será tirado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esta parábola parece muito confusa, mas ela é do mais simples que há. O que é que Jesus quis dizer com esta palavra? Primeiro, que a luz não se pode ocultar. A luz é para ser revelada. E aqui eu estou falando da parte da ação de Deus. Então Deus veio por Cristo ao mundo para revelar a sua luz, para iluminar o mundo, para iluminar o seu coração. Ele é a luz do mundo. Ninguém pode, ninguém consegue, ninguém nunca vai conseguir tapar a luz, porque se nós entendermos esta parábola, a candeia naquela altura era um vaso que se colocava azeite, tinha um pavio, e se acendia, se colocava num voador. O voador era a parte mais alta da casa, era na parede. Ninguém ia meter uma candeia acesa debaixo de um alqueire, debaixo de um alguidar. Para que é que servia isso? Para ocultar a luz. Mas Jesus diz: todos vão colocar a luz onde ela possa iluminar a casa e os que estão nela. Então Cristo veio ao mundo para iluminar a sua e a minha vida. Ninguém vai conseguir ofuscar essa luz. Essa luz vai ser revelada. Mas o que é que Jesus quis dizer com esta parábola mais? E tem várias verdades aí. Primeiro, que durante o seu ministério, os mistérios de Deus estavam parcialmente ocultos. E nós vamos entender isso lá em Efésios,
Quando Paulo diz, eis que agora os mistérios são revelados. Ou seja, enquanto Cristo esteve aqui na terra, alguns mistérios de Deus estavam parcialmente ocultos, mas a seu tempo eles iriam ser revelados. Por isso é que ele falava por parábolas. O que Jesus estava ensinando em segredo, e quando eu digo em segredo não é escondido, é em parábolas, é falando de forma imperceptível para alguns, é que iria ser revelado mais tarde pelos seus discípulos. Nós sabemos, meus amados irmãos, se lendo o livro de Atos, os discípulos só vão compreender quem era verdadeiramente Jesus. Parece impossível o que eu vou dizer, mas é a realidade. Os discípulos só entenderam verdadeiramente quem é Jesus lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Eles andaram 3 anos com ele, aprenderam tudo com ele, ouviram todas as palavras dele, mas não entenderam. Eles só entenderam quando o mistério foi revelado através da ação do Espírito Santo, quando eles foram selados pelo Espírito no dia de Pentecostes. Aí eles começaram a falar, e você veja o discurso de Pedro. Pedro nunca tinha falado antes assim daquela forma. Onde é que ele foi buscar a sabedoria? Quem é que lhe revelou isso? O Espírito Santo. Então, o mistério de Deus, na altura que Cristo andou nesta terra, estava parcialmente oculto, daí as parábolas. E se nós virmos no verso 24 e 25, uma passagem importantíssima e curiosa. Jesus adverte os discípulos. Ele disse, então lhes disse, atentai, como quem diz, parem a tudo e olhem para mim, percebam, no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esta passagem aqui, estes 2 versículos, têm sido tremendamente mal explicados e mal compreendidos. Porque se você for ver a Mateus 7,2, Jesus vai dizer a mesma coisa, mas num contexto completamente diferente. Jesus em 7,2 diz, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mas ele está aqui a falar em você julgar outros. Ou seja, conforme você julgar o outro, o seu próximo, você vai ser julgado da mesma forma. Se vermos em Mateus 13, ele vai aplicar a mesma palavra, o mesmo ensinamento. Mateus 13, verso 12. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele está explicando a parábola do semeador, a parábola antiga. O que é que Jesus está aqui a dizer? Se tu não entras no reino, nunca mais vais poder entrar. 3 passagens, a mesma forma, com um sentido completamente diferente. O que é que Jesus está aqui a dizer? Para que os discípulos entendam as palavras. E Jesus afirma aqui que nós seremos julgados de acordo com a lei da justa retribuição. Uma lei lá do Levítico. Com a mesma medida com que medires, vos medirão de novo. Quando nós chegarmos à presença do Rei e dissermos, Jesus, não entendi, e Ele diz, agora já é tarde. Com a mesma medida, se você não entende até lá, nunca mais vai entender. Jesus nos diz que nós seremos julgados de acordo com a nossa compreensão acerca dos assuntos de Deus. Por isso Ele nos exorta a meditarmos mais, lermos mais, estudarmos mais, aprofundarmos mais. Porque quanto mais nós entendermos, Ele vai dizer, aquele que tem lhe será ainda mais acrescentado. Do mesmo modo como nós tratarmos Jesus e os seus ensinamentos, assim Deus nos irá tratar. Aquele que entender, vai entender mais ainda. E não só entende mais ainda, como ainda tem um benefício, recebe a vida eterna. Diz aí, e ainda se vos acrescentará. Acrescentará o quê? A vida eterna.
Então entendemos nesta parábola que o reino de Deus é como se fosse uma candeia acesa. Ele veio para iluminar o mundo. Mas o problema da dureza do coração das pessoas, ela ofusca a luz, ela tenta ofuscar a luz. Só que isso não vai durar sempre. Isso não vai durar sempre. Se você ler lá em Isaías, você vai entender que o povo foi para o cativeiro em juízo. Mas o cativeiro não durou sempre. O cativeiro um dia teve o fim. Você hoje poderá estar sendo pressionado, sendo oprimido, mas isso não vai durar sempre. Isso vai ter um fim. Assim como o reino de Deus. A porta ainda está aberta. Ainda é tempo de entrar. Agora, como é que isso se processa? Através do seu coração. Quem entendeu, entenderá mais. Quem não entendeu, até aquilo pouco que entendeu, lhe será tirado. Por causa disto, Jesus esconde o reino de Deus ao coração dos homens. E revelando-o somente àqueles que acreditam. Se você for falar estas verdades a uma pessoa normal lá fora, que não seja cristão, essa pessoa vai te chamar de tolo. Essa pessoa vai dizer: olha, escuta, eu tenho um psiquiatra muito meu amigo, é bom que tenhas uma consulta com ele. Porquê? Porque eles não entendem. O coração não está preparado. Os olhos estão fechados, as camas dos olhos espirituais estão lá. Por isso é que ele se revela somente aos seus. No dia do juízo, meus amados irmãos, não nos enganemos. Nós não iremos ser julgados somente pelas nossas obras, somente pelas nossas palavras, mas também pelas vezes em que nós fechamos o coração ao entendimento destas coisas. Sejamos honestos. Não é coisa que eu não fizesse já. Quando nós lemos certos artigos em jornais, em televisão, na internet, nós questionamos: estará isto certo ou estará a Bíblia certa? Sejamos honestos. Muitas vezes somos nós que tentamos apagar a luz, tentamos ofuscar a candeia. Se alguém não recebe a palavra ou não entendeu, até essa palavra que ele recebeu lhe será tirada. E Jesus a seguir conta mais uma parábola, que é a parábola da semente. Ele utiliza muitas vezes a sementeira, o semeador, a semente, para mostrar o que é o reino de Deus. Porque o Deus trabalha naturalmente. Nós é que complicamos as coisas. Deus é um Deus simples. E Jesus está aqui contando parábolas que são histórias tiradas da vida real das pessoas. Os judeus sabiam perfeitamente aquilo que Jesus estava falando. Ele não estava falando nada de anormal. Toda a gente sabe que a candeia é para lumiar, toda a gente sabe que a semente é para semear e que ela, se for boa, ela dá fruto, frutifica e a gente vai comer do fruto. Toda a gente sabe isso. Então, por que é que Jesus conta estas parábolas dessa forma? O que é que Jesus quis ensinar com isto, nesta parábola da semente? E disse ainda: o reino de Deus é assim como se o homem lançasse a semente à terra, e depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Olha o segredo da parábola, está aqui. Não sabendo ele como. E depois explica: a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Jesus conta esta parábola, mas em duas palavras ele explica o que é o reino de Deus. Primeiro, o homem não sabe nada. O homem tenta saber, mas não sabe. E depois, a terra por si mesmo frutifica. Ou seja, o homem, a única coisa que faz é lançar a semente. Porque a semente não tem perninhas para caminhar para a terra. A semente não consegue trabalhar a terra, lavrar a terra. Então esse é o trabalho do homem, é preparar a terra, lavrar e semear. Esse é o meu trabalho. Você está entendendo? É o meu trabalho.
Já não é mais o trabalho de Jesus, não é mais o trabalho de Deus. Deus lança a tua semente. Deus não vai lançar semente nenhuma, porque Ele é a semente. Agora Ele precisa ser lançado. Alguém tem que trabalhar a terra, alguém tem que lavrar e alguém tem que semear. A semente é a palavra de Deus. Alguém tem que semear a palavra. Ela por si só não vai. Mas agora veja o segredo. Como é que Deus age naturalmente? Deus utiliza as leis naturais para trabalhar. O homem semeou e nós sabemos. Você semeia algo na terra, você não vai lá escavar a ver se aquilo está bom ou não, se está germinando. Quanto mais você escavar, mais você estraga. Então o que é que você faz? Espera. Rega. E mais nada. Então, o homem não sabe como é que isso se processa, não sabendo eu como. O problema é que os homens querem saber. O problema é que os homens querem ser protagonistas no reino de Deus, no trabalho de Deus, no propósito de Deus. E esse não é o nosso propósito. O nosso propósito é trabalhar a terra e semear. Deus está operando, olha o que eu lhe estou dizendo, meu amado irmão e irmã. Deus está operando e agindo, mas de uma forma natural, sem precisar de qualquer esforço meu ou de qualquer mérito meu. Sabe uma coisa? Existem sermões que são mais rápidos de eu preparar e outros que são mais difíceis de eu preparar. Aqui é o sermão de Pedro que eu estou preparando, eu já estou com ele já há 20 e tal horas, 25 horas, e ainda nem sequer por sombras ele está preparado. E eu pergunto assim, Deus, mas eu tenho que... E Deus diz, não, tu não és tu que tens que nada. Não é pelo teu esforço, não é pelo teu mérito. A única coisa que tens de fazer é preparar, lavrar a terra e lançar a semente. Não sabendo eu como. Porquê? Porque a terra por si mesmo frutifica. A semente lançada, a semente semeada nos vossos corações, no meu coração, ela por si só, ela vai frutificar. Está a entender isto? O homem não sabe, nem pode saber porque é que isso acontece. Isto é um mistério que é só de Deus e chama-se o mistério da vida. Esse é um mistério exclusivo de Deus. Você sabe porque é que a palavra diz que a semente para nascer ou algo para vir à vida primeiro tem que morrer? Confuso isto, não é? Mas aquilo que você tem na mão é uma semente que está morta. Mas quando ela cai numa terra fértil, ela vai retornar à vida. Isso é o mistério da vida, chamado mistério da vida. Você tem uma semente na mão, que aparentemente ela está morta para a maioria dos homens, mas esta contém o mistério da vida. Por isso é que Ele vos vivificou e vos retirou do mundo dos mortos e do mundo da escravidão e vos trouxe à vida. Porque este é a semente que contém o mistério da vida. Você pode me perguntar, mas o que é que isso tem a ver com o reino de Deus? O que é que isso tem a ver que você está aí em cima a pregar para mim? O que é que isso tem a ver com o reino de Deus? Primeiro, a semente é a palavra de Deus. Tudo aquilo que você falar por si próprio, e é por isso é que eu exorto as pessoas, não ouçam certo tipo de pregações. Porque vocês estão comendo sementes mortas que passaram de prazo de validade, que não têm nada a ver com o reino de Deus. Pregações de experiências pessoais, pregações de autoajuda, massagens do ego, elas não trazem vida, porque elas não são a semente da vida, elas não são a palavra de Deus. Segundo, o que é que isto tem a ver com o reino de Deus? Porque o semeador é aquele que está pregando. Você está entendendo? O semeador é aquele que está pregando, e da mesma forma como no mundo natural, existem bons semeadores e existem maus semeadores. Existem aqueles que sabem semear e aqueles que não sabem semear. Por isso é que existem os agricultores e depois existe o resto, os curiosos. Você está entendendo? O que é que isto tem a ver com o reino de Deus? É que de uma forma muito misteriosa, que eu nunca lhe vou conseguir explicar porquê e como,
Deus faz esta palavra germinar em seu coração. Como? Pelo seu poder. Pelo seu poder. Amém, igreja? O alvo de Jesus era encorajar os discípulos a falarem a palavra do reino. Os discípulos podiam ter saído ao mundo e contar histórias dele. Olha, eu andei com o mestre e fizemos muitas coisas e pregámos tivemos plateias de 100 e tal mil pessoas, 200 mil pessoas. Os discípulos não fizeram isso. Os discípulos saíram a pregar a palavra do reino, a cruz, a morte, a ressurreição, o sangue vertido, os milagres de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os sofrimentos dele. Foi isso é que eles saíram a semear. E não palavras deles, histórias deles. O segredo desta parábola, ela tem um segredo. É que embora, como diz lá, a primeira parábola, a parábola do semeador, só uma parte, 4 solos, o caminho, as rochas, os espinhos e a terra fértil. Só a terra fértil é que frutificou. Ou seja, as 3 partes da mensagem, ela vai se perder. Mas existe 25% que vai ser aproveitado. Ou seja, o que Deus me diz é que, embora eu sei que somente 25% daquilo que eu estou pregando, daquilo que eu estou falando, vai ser aproveitado, mesmo assim, existe uma ceifa garantida. Existe um remanescente fiel. Existem aqueles que vão frutificar. De 30, de 60 e a 100. Você está compreendendo? Então Ele nos exorta a lançar a palavra. Ele nos exorta a falar a palavra. Pastor, mas aquele é tão duro. Também você era. E hoje não é mais. A terceira parábola que Jesus nos apresenta continua falando do Pai, continua falando da sua obra. É a parábola do grão de mostarda. Está lá nos versos 30 ao 32. Aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeada, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Jesus está aqui apresentando uma hipérbole, porque realmente o grão de mostarda não é a semente mais pequena da terra. Mas o que Jesus está aqui dizendo é que o reino de Deus tem pequenos princípios que muitas vezes nos está oculto ao nosso entendimento. Ou seja, a palavra pode ser insignificante ou minúscula aos olhos do mundo e à sua razão. Imagine para mim, olhe para mim, imagine o que é eu ir falar destes mistérios que eu não sei, eu não tenho base científica, eu não consigo provar. Imagina o que é eu ir falar isto, por exemplo, para um professor catedrático. Ele vai-me dizer, chega para lá, filho, ainda te falta muitos anos para chegar ao pé de mim. É uma palavra minúscula, uma palavra que não tem aparência, não tem substância. E quando Jesus apresenta aqui o grão da mostarda, é mesmo a dizer, a palavra que vocês estão falando hoje, ela vai se apresentar insignificante, sem base, sem razão, aos olhos do mundo. Mas é através desta palavra insignificante que muitos poderão se alegrar e crescer, assim como esta árvore. A mostarda, a árvore da mostarda, eu fui pesquisar, chegava a crescer entre 4 a 6 metros de altura. E era uma árvore extremamente frondosa, onde toda a gente se podia abrigar debaixo dela para se cobrir do sol, e onde muitas aves iam fazer os seus ninhos. O que é que Jesus está aqui dizendo com isto? A palavra que está sendo hoje falada, ela é insignificante, ela se apresenta numa insignificância tal, mas quando ela é frutificada no coração dos homens, ela vai crescer de tal forma que ela vai abranger uma grande multidão.
palavra de Deus. E com esta parábola do grão de mostarda, Jesus aponta para o último dia, para o dia do arrebatamento da igreja, onde na Nova Jerusalém, debaixo das asas de Deus, todos nós vamos poder nos alegrar, nos contentar e descansar. Está entendendo isto? Este é o reino de Deus. Se você não entende isto, meu irmão, temos um caso sério entre irmãos para tratar. E a minha exortação, o meu objetivo hoje, através das passagens destas parábolas que Marcos nos narra, e é esse o objetivo de Marcos, é que nós comecemos a questionar. Nos comecemos a questionar. O que é que eu posso aprender mais com isto? O que é que eu posso retirar mais destas 3 parábolas, deste texto que nós lemos? Primeiro, é que aqui está escrito, é que está o reino de Deus e o seu domínio, executando o plano eterno de redenção. Pastor, qual é o plano eterno de Deus? Está aqui, 4 parábolas, apresentando qual é o plano eterno de Deus. Primeiro, que você entre para dentro, que você o conheça, que você o ame, que você o adore, que você o siga. Segundo, que você largue o mundo e as paixões do mundo, deixe de andar com um pé dentro e outro fora. Terceiro, para que você tenha ouvidos e ouça a voz do Espírito Santo. Que você entenda como é que Deus age e não seja precipitado em forçar Deus de alguma forma. Esse é o plano da redenção. E quem concluiu o plano da redenção é quem está contando estas parábolas. Ele vem dizer, olha, eu vim para que tenham vida eterna, mas só a têm através deste plano traçado por Deus lá na eternidade. Posso aprender que Deus também atua pelos seus instrumentos naturais. Muita gente só quer ver Deus nas coisas sobrenaturais. Só quer ver Deus nos trovões, nos relâmpagos. E agora há um terremoto, é o final dos tempos. Agora há uns relâmpagos, uma tempestade, é o final dos tempos. É o Deus a trabalhar. Não é nada, meus amados irmãos. Deus trabalha com os seus meios naturais. E quais são? A sua criação, à sua imagem, à sua semelhança. Deus trabalha, Deus age através das pessoas. Ele não vai trabalhar através do trovão, através de ventos, através de tempestades. Isso estava Elias à espera lá na caverna. Só que a voz de Deus não estava lá. A voz de Deus estava na voz mansa e delicada. Então deixe de ser, e eu creio no meu coração que você não é um desses, mas deixe de ser um daqueles que só quer ver Deus no sobrenatural. As coisas extraordinárias. Nenhum homem consegue explicar. Olha, meu amado irmão, se Deus quiser mandar um terremoto, ou um trovão, ou um sismo, ou seja aquilo que for, Ele manda, desde que seja para cumprir os seus planos. Agora, uma coisa eu lhe digo à luz da palavra e debaixo do Espírito Santo de Deus. O meio que Deus mais usa é você. É você. Você é que é o semeador. Você tem que lavrar. Você que tem que semear, é você. Não é o vento, nem o trovão. Mas ainda existe mais que eu posso aprender aqui nesta passagem. É que por vezes, à minha vista, a atuação de Deus é muito insignificante, muito minúscula. Eu às vezes venho-me um sorriso à cara quando eu vejo certos comentários, tanto na internet como presencialmente, a dizer que Deus se move somente nos grandes aglomerados. Porque quando Deus se move só no meio de 2 ou 3, isso é porque Ele tem compaixão, tem misericórdia. Quão enganados nós estamos. Deus age e move-se em modo singular. Deus não precisa de grandes aglomerados. Os maiores discursos de salvação que Jesus proferiu foi cara a cara, somente. Eu para ti.
Nicodemos e a mulher samaritana. Ele não precisou de grande aglomerado para explicar como é que eu me posso salvar. Deus não age assim. Deus age de modo singular. Deus age muitas vezes de forma minúscula. E o problema está, eu vou mais na outra mensagem que nós vamos dar logo à noite, eu vou começar a falar de milagres extraordinários de Jesus. Mas eu quero só abrir aqui um bocadinho o véu, porque o problema está é que as pessoas não querem crer num Deus que age de forma minúscula, de forma insignificante. Aquela igreja é muito fria, Deus não se mexe, nem tem nada que se mexer. Porque se eu vir aqui cadeiras a mexer, eu começo a ficar preocupado. Agora quer ver é corações a mexer. Corações a mexer com fruto, as sementes germinando. E quando a semente germina, meu amado irmão, você não vê, mas a terra mexe. Porque ela vem rompendo a terra. Não importa a profundidade da semente que esteja, ela vem rompendo, ela vem abrindo, e quando você dá por ela, uma terra que era plana, estava lá a semente lá no fundo, ela já faz cacu, porque a semente está crescendo, ela puxa a terra para cima. Mas você não vê. É minúsculo, é insignificante. Você não dá por ela. A menos que você passe 24 horas com uma câmara especial, daquelas de elevado zoom, e que filmam a muita câmara lenta, é que você vai vendo a semente a puxar e a terra a abrir. É só aí. Porque de outra forma, naturalmente, você não vê isso acontecer. E assim é no reino de Deus, e assim é no coração das pessoas. E assim é o modo de agir de Deus dentro das igrejas. Foi esse o meu entendimento que uma vez Deus me chamou a atenção. Porque há uns anos a Igreja de Cristo sempre sofreu os altos e baixos, como todas as igrejas e como todos os propósitos de Deus, e nós vamos ver a história bíblica e nós compreendemos isso. Só que o homem é soberbo, o homem é ambicioso por natureza. E aqui há uns anos, não muito distantes, mas há uns anos, a igreja que eu estava pastoreando, ela desceu de nível, aos meus olhos. Eu deixei de ter 20 e tal pessoas, 30 pessoas, e comecei a falar quase um ano só para uma pessoa. E eu fui-me queixar perante Deus. Deus, será que sou eu? Será que a minha pregação não presta? E Deus diz assim, mas não estou a perceber. O que é que tu queres? Queres que eu haja de forma sobrenatural? Para que as pessoas vejam a igreja a tremer, o povo a fluir, porque aqui naquela igreja é uma igreja muito quente, tem muito poder do fogo, do manto, muita unção. É isso que tu queres? Não é assim que eu trabalho. Uma ocasião perguntaram a Charles Spurgeon, pastor, explique-me o que é unção. Unção é fácil de explicar, é uns são, outros não. Você está a entender? Uns são, outros não. Essa coisa da unção, do fogo, do manto, não é assim que Deus age. Deus age no secreto, Deus age no mistério, no oculto. Muitos movimentos sociais que nós conhecemos aí, à vista humana e à lógica humana, bons movimentos. Mas esses movimentos sociais, para esses movimentos sociais, ou comparado com esses movimentos sociais, o reino de Deus e a sementeira da palavra é entendido como o menor dos movimentos. E eu já ouvi muitas vezes, a igreja é boa, faz falta numa sociedade, mas é só de vez em quando, é o último recurso. É quando a alma está muito em baixo, quando nós estamos carregados com a nossa consciência, nós vamos à igreja, ouvimos a nossa consciência. É assim que o mundo vê a igreja. É assim que o mundo vê o reino de Deus, como um movimento mais insignificante. Por isso é que Jesus diz, o reino de Deus é insignificante. Aos olhos do mundo é uma semente de mostarda. Mas quando ele é trabalhado por Deus, ele vai se tornar uma árvore frondosa onde toda a gente se pode aninhar, até as árvores do céu. Muitas vezes dizem que a igreja, no meio de uma sociedade, é necessário, mas é secundário. Meu amado irmão, não se iluda.
o reino de Deus é o primário das nossas vidas. É mais primário até do que a própria comida. Porque Jesus vai dizer, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém de Deus. Então o reino de Deus não é secundário, ele é primário. Eu queria terminar o meu sermão apenas com uma palavra. Se você ouve e entende, em nome de Jesus, continua a ouvir e a entender. Porque isso lhe trará substância para a sua vida. Para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, para a sua vida familiar, para a vida da igreja que você frequenta e um dia na vida eterna, porque Deus, Jesus diz, aquele que ouve e entende aquilo que tem, ainda lhe será acrescentado. Se você ouve e entende, meu amado irmão, então dou graças a Deus e louvo a Deus pela sua vida, porque você é um habitante do reino. Você faz parte de um povo redimido, escolhido por Deus. Não foi homem nenhum, não foi instituição nenhuma, não foi igreja nenhuma, foi o próprio Deus, que por sua livre e espontânea vontade, para o louvor da sua glória, Ele traça um plano para escolher esse povo. Então, se você anda vivendo numa vida de desânimo, se esta semana foi difícil para si, eu acredito que sim, não desanime. Mantenha viva a chama acesa da candeia da salvação, da candeia da fé. Não tente ofuscar essa candeia. Deixe que ela ilumine o seu espaço e o seu caminho. Não desanime, meu amado irmão, porque Deus está trabalhando na sua vida mesmo que você não saiba e nem sinta, nem entenda. Não desanime, meu amado irmão, porque as coisas mais insignificantes de Deus, um dia, elas vão se manifestar. E todo o mundo, diz a palavra, todo o mundo se ajoelhará e todo o mundo dará glórias àquele que, como homem, se entregou na cruz e verteu o seu sangue. Amém? Que Deus vos abençoe, amada igreja. Deixe-me só orar para que o Espírito Santo utilize esta palavra que foi falada. Para que o Senhor Santo Espírito trabalhe a terra, que é o nosso coração. Ó Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço e eu te louvo, Senhor. Todo mundo aqui ouviu. E a minha expectativa, a minha esperança, Senhor, e a minha fé é que não só o tenham ouvido, mas também tenham entendido. A semente que foi lançada a estas terras, que eu creio, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, que foram terras trabalhadas pelo próprio Santo Espírito, tornando-se assim terras férteis, onde esta semente caiu e foi semeada, e caiu e irá germinar, crescer e frutificar. Continua-nos abençoando, meu Pai, com a Tua presença. Muitas vezes nós não entendemos, não vemos, questionamos, mas nos perdoa, Pai, por muitas vezes a nossa falta de fé, Senhor. A nossa fé deficiente que não entende a Tua razão nem o Teu pensamento. Nem podemos, Senhor. Porque os Teus pensamentos são muito maiores do que os nossos. E os Teus planos e projetos muito mais perfeitos do que os nossos. Mas eu te louvo, ó Deus, porque eu creio no meu coração, Senhor, que todo mundo que me ouviu falar esta palavra irá ver, sentir e usufruir de uma forte transformação na sua vida. Eles vão entender o que é o Teu reino e o que é o Teu plano eterno de salvação. Eu te glorifico, Senhor, sabendo que tudo isto foi feito e falado debaixo do Teu Santo Espírito. E recebemos estas bênçãos, meu Pai,
Em o nome de Jesus. Amém.